quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero bendizer a Deus pela oportunidade que tenho de estar mais uma vez com vocês por meio do canal Rascunho da IBD, o canal que tem por objetivo ajudar nos comentários da lições bíblicas, lições da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos no segundo trimestre, né, de 2022 e as lições da classe dos adultos têm o tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então estamos pautados no capítulo 5 até o capítulo 7 do livro do Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós estamos nessa lição de número 4, ela traz o título interessante e um assunto muito pertinente, quando diz assim, resguardando-se de sentimentos ruins, não é? E o texto proposto aqui, o texto áureo diz assim, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, ou seja, aquele que se irá, é a mesma coisa que se irá, né? Sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E o texto completo diz assim, porém eu vos digo que qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. De quem proferiu um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. A palavra tolo aqui é raka, né? Já trago também a etimologia dessa palavra, né, para termos um embasamento um pouco mais aguçado, ok? A nossa lição, como de praxe, ela está dividida em tópicos, e nós vamos ver que o primeiro tópico da nossa lição ela vai nos falar sobre o Evangelho e não é antinomista. Nós vamos saber o que é antinomista. A lei, e o segundo tópico vai nos dizer a cólera é o primeiro ato para o homicídio. O terceiro tópico nos diz assim, terceiro e último tópico, nos diz o seguinte, a cólera, é isso, o terceiro tópico nos diz assim, a oferta do altar e a desavença, não é? Estas perguntas, essas questões, o que é cólera, não é? E a proposta aqui de Jesus era sobre a reconciliação do cristão, não é, com o seu irmão e com todo o contexto que ele vive, ok? E nós vamos trazer aqui, conforme o capítulo 25, versículo 21 a 26, que nos diz assim o texto bíblico, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que mata será réu de juízo, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca ou tolo será réu do sinédrio, e qualquer que ele chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar, aí te lembrares, ou seja, se trouxer a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixará ali, né, diante do altar a tua oferta, e vai reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta-se a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteças que o adversário te entregues ao juízo, e o juízo te entregue ao oficial e te encerre na prisão. No versículo 26, para fechar a leitura bíblica em classe, lembrando que a leitura é bíblica em classe. Tem pessoas superintendentes que fazem leitura no púlpito. A leitura é feita na classe, porque o texto está dizendo leitura bíblica em classe. No púlpito, o superintendente vai esboçar os assuntos específicos da lição, que seriam os tópicos, né, e os subtópicos, e também trabalhar a questão do hino, né, da liturgia, dirigir a escola, mas a leitura ela é feita, ela é explanada, esboçada na classe, é o que está escrito, o título já vem trazendo, né? Muito bem, isso é
um apontamento interessante. No versículo 26 diz assim: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cêntimo. Então, o que o texto está nos dizendo, está nos propondo, é a reconciliação. Mas o que é antinomismo ou antinomista? Antinomismo vem da mesma palavra. A palavra nos fornece a própria definição, que é constituída do grego anti, que quer dizer contra, ou e nomos, que quer dizer lei. Então, antinomismo é contra a lei. Diz respeito a tudo que é contrário à lei, tudo que é contrário às normas e regras. Né? Então, antinomismo é tudo que é contrário à lei, à regra, tudo que é antagônico à lei, ok? Então a palavra traz a ideia de que o cristão não precisa obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que por isso ela deve ser rejeitada. Não é? Então há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado de modo que jamais pode evitá-lo. Por isso não há razão para a existência da lei. Né? Veja que loucura e que negócio totalmente deformado. Né? Já nasce errado. São pensamentos que é natimorto. Já nasce morto, né? Como diz no direito, natimorto. Ok? Por isso, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esses ensinos violam as Escrituras, né? Visto que Jesus cumpriu toda a lei, na lição passada tivemos esse esclarecimento, essa aula. Então, o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. O que eles querem é que o antinomismo apresente um desvio da palavra de Deus, conforme Paulo já vinha tratando no capítulo 6 de Romanos, versos 15 e 16. No primeiro subtópico do primeiro tópico diz assim, segundo subtópico, aliás, do primeiro tópico diz assim, a lei e o evangelho. Conforme vimos na lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus capítulo 5, versículo 21, claramente ele diz isso. Ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, a lei mosaica, ao Antigo Testamento, dentro daquela proposta do Pentateuco, né? Então, aponta aí para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés, diferentemente dos escribas e dos fariseus. Nosso Senhor Jesus, ele deu ênfase à autoridade da lei. Ele revelou a lei, a real intenção de Deus presente na lei. Então, ele diz, atente para o mandamento, ou seja, não matarás. Começa aí. O sexto mandamento, Jesus trabalha dentro desse texto, no capítulo 5, verso 21 a 26, Jesus trabalha dentro desse texto aí, e no capítulo 22, no versículo, aliás, versículo 22 do capítulo 5, a proposta é exatamente isso, trazer a reconciliação, ok? Dentro dessa proposta, nós vamos ver que a intenção da revista, ou do comentário, a intenção do livro de Mateus, capítulo 5, é exatamente levar o aluno, levar-nos a alcançar a refletir sobre o sexto mandamento, né? Nos leva a refletir sobre isso, né? E tem aí na perspectiva de Jesus seus desafios para a nossa reconciliação. Podemos ver isso em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, Efésios capítulo 2, verso 11 a 22, também 1 João capítulo 3, versículo 11 a 24, Romanos capítulo 12, no seu verso 9 a 19, Mateus capítulo 18, verso 18 e 22, Efésios capítulo 4, verso 26 a 27 e Mateus capítulo 5, verso 21 a 26. Então, essa última parte do capítulo 5, Jesus vai apresentar cinco exemplos de como as tradições, né, as tradições e as interpretações superficiais dos fariseus haviam corrompido o ensino da lei e dos profetas. Jesus apresenta isso aqui de forma muito objetiva. Em cada caso, Jesus corrige a artimanha dos fariseus e dos
desses ensinos maléficos, né, que eles traziam, enquanto os princípios, enquanto realça-se os princípios espirituais, eles estavam deturpando tudo, né? Nas suas primeiras ilustrações, Jesus vai trabalhar isso, realçando aí o seu ensino sobre o sexto e o sétimo mandamento, que proíbe o homicídio e o adultério. Então Jesus ele revela a conduta cristã como um ideal muito acima da conduta que pregava na sinagoga, né? Ou seja, a nova lei é mais pura, é mais exigente do que a antiga. Era essa a ideia deles no primeiro exemplo dos novos princípios do reino. Então Jesus demonstra a sua altíssima apreciação pela vida e pela reconciliação entre os irmãos. Então vamos ver que como Jesus torna pequena a divisão entre os assassinos, o assassino e a ira, a convocação, a nova comunidade a uma posição mais abrangente sobre essas questões. Então, Jesus trabalha no capítulo de número 5, verso 21 a 22, Jesus vai falar sobre o autocontrole que devemos ter sobre a ira, sobre a raiva. Ele vai falar sobre a proibição, né, que temos que ter contra essas coisas. A lei de Moisés proíbe matar. Isto é, cometer homicídio, capítulo 20, verso 13. Deuteronômio, capítulo 5, livro da repetição da lei, capítulo 5, verso 17. No entanto, ordenava a morte como forma, quando vamos ver em Êxodo, capítulo 20, verso 13, em Deuteronômio, capítulo 5, verso 17, eu vou ler esse texto aqui. No entanto, ordenava a morte de uma forma de pena capital como forma de exterminar a corrupção das tribos pagãs que estavam aí na terra prometida, conforme vamos ver em Êxodo 33, verso de número 2. Eu quero ler Deuteronômio, capítulo 5, verso 17. Eu estou usando aqui a Bíblia de Estudo Pentecostal, tá certo? Eu vou trabalhar em cima dessa Bíblia. Muito bem, capítulo de número 5, verso de número 17 de Deuteronômio. Diz assim: não matarás, certo? O versículo 13 do capítulo 20 também vai trabalhar a mesma proposta. Não matarás. Diga-se de passagem que no capítulo 33, versículo número 2, tem uma passagem muito interessante do livro de Êxodo 33, verso 2. Vamos ver o que diz o texto, não é? Vamos ver o que diz o texto. E diz assim o texto: e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os fariseus, os heveus e os jebuseus. Então Deus estava exterminando, não é? Trazendo pena capital aí, exterminando as tribos corruptas, né? Ou seja, aquelas práticas corruptas que estavam inseridas no meio dos tribos. Então surge a questão: mas Deus disse não matarás, certo? Isso o texto já vai apontar aqui que essa noção, que era uma ordem circunscrita, no caso, à nação de Israel, que com certeza foi abolida pelo Evangelho, espalhando aí a verdade, a vontade de Deus, desde o princípio, no capítulo 9, verso 6 do Gênesis. Então, não esquecemos, no entanto, que Deus deu ordem ao Estado, o direito, a responsabilidade de punir os malfeitores, conforme está escrito no capítulo 13, versículo número 1 de Romanos, né? A carta de Paulo aos Romanos. Então, os escribas e fariseus achavam que não cometendo homicídio estavam cumprindo todo o sexto mandamento. Jesus discordou disso, pois a proibição incluía pensamentos, as palavras e a cólera, né, os insultos, são claros do próprio homicídio, né? Eu, porém, vos digo, veja bem, que mostra aí a radicalização que Jesus fez a este mandamento. Eu, porém, vos digo, primeira pessoa, não é? Do singular. Então, os discípulos de Jesus não somente não devem praticar homicídio, como também não deve dar lugar à cólera ou à ira, no caso, por meio do qual
pode-se destruir o irmão, entendeu? A ira precede o homicídio e a destruição das relações. Então a ira causa muitos problemas, né? Nem toda ira é maligna, né? Vamos observar isso aqui. Até mesmo os seres humanos, por exemplo, pecadores, podem às vezes sentir uma ira justa. Como pode ser isso, ira justa? Vamos explicar. Contudo, sendo os pecadores, devem se assegurar que até mesmo esta ira justa seja tardia em aparecer e rápida em desaparecer. Efésios capítulo 4, versículo de número 22 a 27. Isso está no comentário aqui de John Stott, ok? Aqui, John Stott vai trabalhar essa proposta aqui, ok? Ele vai dizer isso. Nem toda ira é maligna. Até mesmo os seres humanos, pecadores, podem às vezes sentir-se a ira justa. Ou seja, contudo sendo pecadores, devemos assegurar que até mesmo, né, esta ira justa seja tardia em aparecer e rápida em desaparecer. Então nós vamos ver as consequências da ira que não é controlada, da ira não controlada, da ira descontrolada no caso. Né? Vamos trabalhar isso aqui, ok? Quem se ira contra o seu irmão será réu de juízo. O texto diz, a cólera pode aí induzir ao assassinato é uma ação tão criminosa quanto o assassinato. Quem disser ao seu irmão tolo será réu do conselho do sinédrio, ou seja, o termo usado aqui é raca, conforme eu disse. No grego significa imbecil, louco, insensato. Né? A nova tradução da linguagem de hoje nos aponta assim, você não vale nada, né? Que é a mesma que raca. Né? Então é um desprezo daquele que Jesus chama de nossos irmãos duas vezes, nesse versículo todo, aquele que odeia o seu irmão é assassino. Foi Jesus quem disse, 1 João capítulo 3, verso de número 5. João trabalha essa proposta aí nas suas cartas. Então, nossos pensamentos, olhares, palavras indicam como algumas vezes nos atrevemos a dizer gostaríamos que morresse. Um desejo assim torna aí a pessoa culpada às mesmas penalidades às quais o homicídio se expõe. Não é um tribunal humano, mas diante do tribunal de Deus. Isso John Stott também faz o mesmo comentário, na mesma obra que eu apresentei aqui há pouco. Quem disser ao seu irmão louco será réu do fogo do inferno. A palavra louco tem no sentido de renegado ou condenado. O homem que diz que seu irmão está condenado ao inferno, ele mesmo é em perigo, ele pode estar em perigo também, ele está em perigo de ir para o inferno. O comentarista Tasker vai fazer essa observação, E assim Jesus ele vai ampliar o sexto mandamento, mostrando aí que a intenção de provocar ato físico é passível da mesma condenação que o próprio ato, Então, em todos os seus graus de intensidade, ficam vedadas as expressões à mesma intenção que não contribui para o bem-estar dos irmãos. Então, precisamos saber controlar a nossa língua para saber o que dizer, o que falar, senão vamos estar nos autocondenando. Isso é uma autocondenação, visto que você chama o seu irmão de louco, Isso é uma autocondenação. Outro ponto importante é que a reconciliação deve preceder a adoração e o juízo. Então a reconciliação deve preceder a adoração e o juízo. Ao oposto da ira, ao oposto do que diz o texto, vai trabalhar sobre a questão da ira, a reconciliação com o irmão é a restauração das relações sadias da família de Deus. Prestar o verdadeiro culto a Deus é uma tarefa do reconciliado. Quem com o coração não reconciliado vem ouvir a palavra de Deus, Deus recebe o sacramento, recebe-os para juízo, perante o Deus tal é homicida,
né? Então tem que vir despojado desse tipo de problemática, tem que perdoar, né? Por isso vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então voltando trazer a tua oferta, né? Quem trouxe num livro chamado Discipulado, de Bonhoeffer, ele vai fazer essa observação também. John Drive, ele vai trabalhar assim: tão logo um irmão se dê conta de sua oferta, que trate a reconciliar, né? Que trate a reconciliar-se com seu irmão, não importando que esteja no momento mais alto do culto, porque o culto autêntico somente é possível numa comunidade de irmãos reconciliados. Então, um culto a Deus, um culto que tem relevância, um culto que tem a presença de Deus, só é de verdade, só é autêntico quando os cristãos, quando a comunidade que está ali reunida de irmãos são reconciliados, ok? Então é bom ter essa importância e observar as observações que Jesus faz, né? No versículo 22 a 24 do capítulo 5 do Evangelho que Mateus escreveu, ok? O texto em palavras mais modernas, ele pode ser escrito assim: se você estiver na igreja, no meio de um culto de adoração, e de repente se lembrar de que seu irmão tem um ressentimento contra você, saia da igreja imediatamente e vá fazer as pazes com ele. O texto, se for trabalhado em uma linguagem mais clara, mais moderna. Então, não espere que o culto termine, porque seu irmão, procure seu irmão, peça perdão a ele. Primeiro vá, depois venha. Primeiro vá e reconcilia com seu irmão e depois venha e ofereça a sua adoração a Deus, ok? Esta é a observação que o texto faz. Precisamos levar isso a sério. Outro ponto importante é que as ofensas devem ser esclarecidas. Ou seja, como assim? Devem ser confessadas, perdoadas de modo concreto e sem demora. Tem que ser logo, né? Tomar logo a iniciativa para a reconciliação pode evitar aí uma situação criada pela ofensa que degenere ainda mais o conflito, que mais grave que pode acontecer. A rápida solução de desavença evita que se floresça e dê colheitas amargas, né? Então, de outra maneira, permitir que passem de um dia para o outro, por isso que a Bíblia diz: não deixe o sol se pôr com a vossa ira, dá oportunidade ao diabo e ao pecado de se queremos evitar o homicídio perante Deus, devemos tomar todas as possíveis medidas propostas dentro do texto, propostas dentro da palavra de Deus, medidas positivas para viver em paz, né? Tem uma máxima interessante que nos diz: é melhor ter paz do que ter razão, ok? No sentido mais avançado, devemos também entrar em acordo com Deus. Ele é a luz, é o justificador, ele impõe a nós a condição, ele dirige o tribunal dos céus e da terra. Então, entre em acordo com Deus. Entrar em acordo com Deus, talvez não esteja mais vivendo nesse mundo. Amanhã, então entrar em acordo agora, concordar agora, estar ligado à palavra agora, ser arrependido agora, perdoar agora, não é? Porque amanhã nós não sabemos como será o nosso amanhã. Então você estará indo para a eternidade em acordo com Deus, sem demora. Quem dizia isso era Martin Lloyd-Jones, um dos maiores expoentes das cartas paulinas, né? Enquanto também você está no caminho. Então tudo isso faça sem demora enquanto estivermos no caminho. Então Jesus não anulou o sexto mandamento: não cometerás homicídio, ou seja, não matarás. Pelo contrário, ele ampliou a explicação, ele ampliou um leque, trazendo meios para nos arrepender e recebermos também da misericórdia, do perdão do irmão e de Deus, consequentemente. Então Jesus ampliou isso, levando até os nossos sentimentos coléricos às palavras de maldição. O crente tem os recursos espirituais para amar, abençoar, exortar, estimular as boas obras, consolar, perdoar e viver em paz com todos os homens. Nós vamos ver Romanos capítulo 12, verso 10, e Romanos capítulo 12, verso 14, Hebreus capítulo 13, versículo 13, 1 Tessalonicenses 5, 11,
Efésios capítulo 4, verso 32, e viver em paz com todos os homens, capítulo 12 de Romanos, verso 18. Então este é o caminho da autonegação, o caminho da cruz, e ter recurso para matar e maldizer, e irar-se, não abre mão, em obediência daquele que abriu a mão da sua própria vida em favor de quem não abre mão de cometer, de não andar no caminho, também essa autonegação, né? Autonegação, não quero, não posso, não vou com a cara e tal. Você está se autocondenando, está perdendo o caminho da cruz, está aproveitando de uma coisa que vai te trazer prejuízos eternos, não prejuízos eternos. Então, abra mão do seu egoísmo, abra mão do seu egocentrismo e vem para o perdão, venha para a reconciliação, que só assim a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Então, quem não abra mão de ser perdoado, não abra mão de ser agraciado por Deus. Quem em nós habita, mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Então, quando vamos trabalhar essa proposta, Jesus ele trabalha, agora ele aponta para demonstrar quão difícil os fariseus e os mestres da lei estavam cumprindo os mandamentos de acordo com as suas tradições. Então Jesus, como eu disse na lição passada, Jesus não veio abolir a lei, Jesus veio abolir as tradições farisaicas. Jesus veio tirar desses mestres farisaicos aqueles ensinamentos tradicionais que eles segregavam, que eles atrapalhavam bastante o desenvolvimento da obra de Deus, da palavra de Deus, o desenvolvimento da lei de Deus na vida das pessoas que ali estavam e que por falta de conhecimento e por persuasão até o seguia. Eles poderiam manter o quinto mandamento simplesmente abstendo-se do ato exterior do assassinato. Jesus, ele ressalta que o mandamento também pode ser violado pelas palavras e até por pensamentos. Os mandamentos podem ser violados por palavras e até por pensamentos. Então tenhamos cuidado com isso. Jesus se refere aos 3 níveis de tribunais que funcionavam em Israel. Ele fala dos tribunais inferiores, que lidava com as questões civis. Jesus lidava com os tribunais intermediários, que lidava com os casos criminais, e a mais alta corte, que foi o Sinédrio, que consistia em 70 homens, como sumos sacerdotes, que os presidia. Somente esse tribunal poderia considerar as questões de guerra ou imposições de pena de morte, embora no tempo de Jesus qualquer pena de morte tivesse de ser aprovada, imposta pelo tribunal romano. Então existe uma raiva justa, preocupada para honrar Deus com a verdade de Deus, ou seja, mas aqui Jesus fala sobre a raiva pecaminosa, que se preocupa com a vingança, que pode envolver o ódio, e essa raiva pode não ser evidente para as outras pessoas, mas Deus está ciente disso tudo, e quem tem raiva contra o seu irmão merece castigo, diz o texto. Então precisa pedir perdão, sim. É difícil traduzir com precisão a palavra raca, conforme já dissemos, a palavra que Jesus usou, que quer dizer você é tolo, mas evidente é que a última expressão é mais cruel ainda, que é o precedente de ter sido sugerido. A palavra raca não era nem mesmo uma palavra real, trazendo assim no seu sentido apenas um som de desgosto ou desprezo que era acompanhado aí de gestos apropriados, ok? Então Jesus, quando ilustra isso, o que Jesus ilustra é mesmo um desejo pecaminoso. As más palavras que ficam aquém dos atos dos assassinos são transgressões do mandamento de Deus, que merece a mais severa punição. Quem odeia seu irmão é um assassino, e você sabe que nenhum assassino tem vida eterna em Deus, nele. Capítulo 3, verso 15 de 1 João, ok? O comentarista, ele vai abranger bastante, trazendo aí o que é antinomismo, que eu também já disse, que é o que está na nossa lição, mas ele trabalha também, deixa eu ver aqui, a lei e o evangelho, conforme já disse, o legalismo e o antinomismo. Facilmente pode-se perceber
a diferença entre o legalismo e o antinomismo. A primeira, teologicamente falando, refere-se à obediência à lei de modo egoísta, pois a sua prática estava firmada no propósito de alcançar a redenção por meio da conduta. Uma pessoa legalista prende-se totalmente à prática, à obediência à lei, apenas no seu aspecto exterior, só para mostrar, não é? No entanto, não entendendo aí realmente o seu espírito, o seu significado, a sua essência e o seu real desígnio. Já a segunda palavra, que é antinomismo, ela nega a lei e que faz aí com que a pessoa viva totalmente descompromissada. F.F. Bruce vai trabalhar essa proposta quando ele diz assim, que a lei que exigia obediência, mas a lei exigia obediência, mas a graça dá poder para obedecer. Então, uma frase muito interessante e um pensamento muito lógico, não é? Então, F.F. Bruce dizia, daí a graça rompe o domínio do pecado, pois coisas que a lei não era capaz de fazer. Então, a lei exige obediência, mas a graça dá poder para obedecer. Bendito seja o nome de Jesus, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus trabalhe de forma clara e objetiva no nosso coração. É isso que ele faz o tempo todo, né? Paulo ele procura esclarecer que todos os cristãos devem manifestar alegria, porque pensaram em viver debaixo da graça de Deus em Cristo. Porém, ele fala também sobre a lei, os profetas e os escritos, isso é, o Antigo Testamento revela o pecado do homem por meio dos ensinos de Jesus e de seus apóstolos. Eles passam a ser compreendidos plenamente, não é? Plenamente. Aí o comentarista também, ele vai trazer sobre essa questão da cólera. A cólera é o ato para homicídio. Jesus ele vai trabalhar sobre o sexto mandamento. Também trouxemos aí cólera, ira, né? E dentro do texto bíblico nós vamos ver, Jesus ele começa fazendo um destaque em relação à ira, né? O verbo grego aí é agizazômenos. Agizazômenos significa provocar, incitar a ira, não é? Ser provocado a ira, estar zangado, estar enfurecido, como dissemos anteriormente. Jesus disse assim, Jesus não atentava apenas para o ato de matar alguém, mas sim o que levava a pessoa a cometer o crime, né? Então, por isso ele trabalhou as duas propostas, logo a questão da ira e a questão do motivo de que levantava a ira e o motivo que levava a pessoa a matar, a assassinar, a fazer esses atos libidinosos totalmente antagônicos à sacrossanta palavra de Deus. Por isso ele quer reforçar, e ele que é denominado assim de persípice obsta, ou seja, que quer dizer resiste aos inícios, né? Ao início, o caso aqui o princípio do homicídio é o ódio, a ira e a pecaminosa. Então, o princípio do homicídio é o ódio, né? E a ira pecaminosa. Então, isso, a interpretação de Cristo aqui em relação ao texto, né, no capítulo 20, versículo 13, conforme eu também já trouxe aqui na nossa lição. Então, o valor da pessoa humana, Jesus ele fala da valorização pelo sexto mandamento, é muito importante, pois com ela destaca aí, ele vai ser o preço pela vida. Nesse mandamento está inserida aí a vida, a ideia de que também não são dignos de morrer aqueles que fizerem pronunciamento desdenhoso, desrespeitoso contra o próximo. Tal pessoa deveria ser condenada pelo sinédrio judaico, não é? Então, duas palavras precisam ser analisadas aqui. Primeira é raká, que é um substantivo de origem aramaica. De novo, raca aqui aparece no sentido vazio, com um sentido de vazio, sem sentido. Pessoas que têm a cabeça vazia, ou seja, cabeça oca. Também se tratava de um termo de repreensão usado entre os judeus no tempo de Cristo, né? Então, no sentido bem claro, pode ser traduzida como por estúpido, e outro objetivo é o adjetivo moros, né?
Moros, cujo significado é tolo, ímpio, incrédulo, idiota, não é? E retardado mental, tudo isso tem a mesma frase aí de Moros. Quem usa esse termo também deveria ser lançado no fogo do inferno, que no caso aqui envolveria a morte eterna, posto que seria chamado de Geena, em Mateus capítulo 10, verso 28. Um assunto interessante, lição muito boa, tem muita coisa interessante para os professores, os alunos aprenderem. Depois, o comentarista também trata sobre a oferta no altar e a desavença. Então, quando levares a oferta, tem que pedir perdão. O cristão deve estar sempre, fazer sempre uma análise do seu coração, uma introspecção, para cuidar disso da sua vida espiritual, especialmente em relação ao procedimento com o seu irmão, o vizinho, amigo, se realmente está agindo conforme o amor, a sinceridade e a verdade. Isso é interessante porque pode afetar aí tanto o nosso culto como o nosso relacionamento com Deus ou Pai. Que Deus abençoe a todos. Vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. É um assunto interessante que nos leva a uma reflexão muito boa, interessantíssima. Também quero mandar uma saudação de paz aqui, aproveitando o ensejo, para os irmãos ali do Jardim das Nações, Guarulhos, não é? Rua França, número 190. Deus abençoe a todos ali da igreja, onde estamos ali sob as ordens de Deus e os cuidados do nosso pastor José Wellington Costa Júnior, né? E estamos ali cuidando daquela congregação. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.